Então, para todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Sala Privada. Sala Privada é o programa que lhe faz companhia às 22 horas, aqui, todas as sextas-feiras. A Sala Privada, normalmente, é minha e da Isabel, mas hoje temos como convidado o Dr. Nuno Trovão, é psiquiatra, tem uma pós-graduação em Medicina Sexual pelo Comitê Europeu e também trabalha cá em Famalicão, na Clínica Marcadamente. Portanto, no fim desta nossa conversa, se quiseres procurar o Dr. Nuno, já sabe onde. Hoje vamos falar de uma questão que cada vez mais tem levantado aqui muita pergunta, muita hesitação, muito medo, que é o facto da internet entre o casal. Obrigada, Dr. Nuno, por aceitar o nosso convite e estar aqui connosco hoje na Sala Privada. Olá, Isabel. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Ora bem, internet entre o casal. O que é que nós vamos falar um bocadinho de tudo, não é? Dos prós e dos contras, não é? Das questões que estão que são, digamos assim, aceitáveis, daquelas que levantam aqui alguma questão se devem acontecer ou não, mas vamos abordar aqui um bocadinho esta situação que hoje em dia acho que já ninguém vive sem internet, não é? Porque é facto, que às vezes... É muito verdade. Se calhar é melhor estar preparados para ela, porque... até é algo que as pessoas sentem, ela intromete-se, mesmo não estando preparado. Exatamente. Por isso a ideia é desmistificar algumas coisas e até dar algumas ideias que permitem utilizá-la como uma ferramenta vantajosa. No fundo, a tecnologia vai ser o uso que se lhe der. E, portanto, vamos a isso. Claro, exatamente. Vamos então aqui situar e até encontrarmos aqui o nosso fio condutor nesta nossa conversa, e porque o nosso programa é sem tabus, portanto vamos falar abertamente aqui das questões que têm que ser faladas nesta questão. Vamos começar primeiro, Isabel, o que é que sugeres? Começamos pelo pró, é assim, eu acho que uma vez que nós já falamos muito, muito levemente deste tema no programa sobre o controle nas relações, eu acho que seria interessante começarmos se calhar mais pelo aspecto negativo que a internet pode trazer na relação conjugal. Não é? Pela necessidade que muitas vezes as pessoas têm de controlar o que o outro está a fazer, porque o acesso à internet é constante, é algo que está no dia-a-dia destas pessoas, e não vale a pena sequer fugirmos dela, não é? Faz parte, as pessoas estão constantemente ligadas. Sim. E muitas vezes trata-se de um caminho fácil para satisfazer aqui algumas necessidades que podem não estar satisfeitas dentro da relação, não é? Por isso, eu acho que poderíamos começar muito por aqui, pela forma como a internet surge, as várias formas, não é? Eu convidava então o Dr. Nuno a falar então sobre isto connosco. Bom, o tema torna-se quase inevitável, até pela facilidade que hoje temos em dispor de internet no telemóvel pessoal, e o telemóvel pessoal, como o nome indica, é pessoal, é muito mais privado e, portanto, nem sequer há a questão da partilha de um computador de secretária em casa, de um desktop. E o que acontece depois é que surgem situações quando se explora o motivo de uma crise no casal, alguém que vem com queixas ansiosas, o início de queixas depressivas que estão a reagir a uma situação, e quando se explora o âmago da questão está em ter-se alguém deparado com uma situação do cônjuge a utilizar a internet que causou, digamos assim, alguma grande revolta ou uma desilusão, uma sensação de traição. E, nomeadamente, reparou-se que na página de Facebook do cônjuge existe uma fotografia que se calhar é um bocadinho mais exposta e alguém comentou, alguém fez um gosto, alguém pôs um like. Há comentários de outras mulheres e de outros homens ali um bocadinho no sentido do flerte e do galanteio, e tudo isto começa a criar um imaginário de desconfiança e de traição e a levantar discussões. Pronto, e aquilo que e falo, isto não está ainda nos livros, não há assim artigos publicados, já procurei com um grupo incidir neste tema, e o levantamento que fazemos é que de facto é demasiado novo e verde. Mas a impressão que dá empiricamente é que as pessoas às vezes nem têm muito bem noção das consequências, e não existe, digamos, uma malícia quando
quando partilham uma foto, ou quando gostam, e as pessoas gostam, quanto mais não seja até pela pressão de pares na internet, quantos likes tens e a tua foto foi muito vista e foi muito apreciada. E existe, no fundo, este desejo um bocadinho de que alguém aprecie, de ser valorizado, ego um bocadinho valorizado, que começa a causar problemas no casal, e logo se parte para quais são os limites e as barreiras da fidelidade, o que é uma traição? É uma traição, digamos, psicológica, é uma traição que não chegou a concretizar-se num ato sexual, sequer num encontro entre as pessoas. E tudo isto começa a levantar questões, não é? E acho importante esclarecer, e o que faço é levar o casal a questionar-se, a falar sobre aquilo, porque descobre-se que aquela necessidade de ser um bocadinho apreciado, do flirt, puxando a brasa à minha sardinha dentro da medicina, isto também é um bocadinho biológico em pessoas que são sexualmente ativas, e de ter alguns estímulos que procuram resposta, e portanto será um ato até natural. Se devemos pensar, se o devemos comedir e controlar, pensando em algumas consequências, mais vale saber entre o casal o que é aceitável dentro da relação, só para que não haja surpresas, porque depois não há certos, cada casal tem a sua forma de... Mas pronto, é uma questão muito premente, sobretudo a internet no telemóvel pessoal, as páginas de Facebook e depois Instagram, e pronto, começava por aqui. Que é mais... Até porque isto que referias é verdade, há muitos casais que têm realmente uma relação até bastante aberta, e que para eles não tem qualquer problema a pessoa expor-se e receber ter esta validação externa, não é? Esta valorização dos outros a nível social, e isto é muito bem aceito, assim como em alguns casais é inclusivamente bem aceito que conversem com outras pessoas, e mesmo pessoas que não conhecem de lado nenhum, que passam a conhecer pelas redes sociais, e não se vê grande malícia nisto. Contudo, há efetivamente casais para os quais esse tipo de conversas, ou simplesmente fazer um like numa foto, ou assim, já é sinal de que está mais atraído por aquela pessoa, de que está a desenvolver interesse ou sentimentos, e pode realmente abalar a relação. Sobretudo na altura errada, se o casal está um bocadinho fragilizado, não é? mais fragilizado, ou se houve uma discussão e aquela pessoa procura precisamente, ou está mais atento ao telemóvel e ao computador, e já nem procura acalmar aquela situação que estava a ser discutida, e se interrompe, e é sentido como, bem, vais procurar atenção a outro quase lado. Quase como uma desistência da relação atual, e já uma busca por uma nova relação, não é? Quase um fugir àquele problema, ou desistir de resolver. E depois acaba por se notar isso, a pessoa sente que se esmerou no cuidado, no vestir, no arranjo, e que não foi sequer reparado pelo cônjuge, e alguém imediatamente reparou na internet. E quer dizer, se calhar as pessoas começam a sentir-se, digamos, um bocado tentadas e a resvalar um bocado nos limites que até sabe que a relação tem, mas está ali aquela tentação disponível à mão, mais vale saber utilizá-la. Pois são muitas as tentações, não é? É todo um mundo novo, não é? Para explorar, e toda esta possibilidade de ser desejado por alguém, não é? Exatamente. Que não nos conhece e que não conhece as nossas menos-valias, não é? As nossas coisas menos... Os nossos podres, de certa forma, não é? Nós somos o mais bonito, não exatamente, é? E de repente estão a ver algo fantástico que nós temos, e que está a ser finalmente valorizado, não é? Precisamente. E vamos chegar à conclusão que estas temáticas, antes de evitadas, devem sim ser trazidas, e possivelmente pelos dois, para se calhar alguém imparcial e um profissional da área que possa moderar um bocadinho a conversa, e que se levantem questões, se calhar para que ainda não há respostas, mas num ambiente mais protegido, e onde pelo menos se percebe a priori que o objetivo de ambos é solucionar aqueles entendimentos, e perceber quais é que são as necessidades de cada um que não estão a ser satisfeitas, ou que até quase que estavam a ser satisfeitas de uma forma um bocadinho desadequada. Não é? Não há certos nem errados, se calhar para cada casal é importante descobrirem que uso é que podem, ou que é melhor para eles fazer da internet, e não sendo demasiado naivo. Portanto, temos que ter noção um bocadinho de que há, nomeadamente, algumas aplicações de telemóvel, as dating apps, que foram criadas
quase com um propósito um bocadinho mais questionável, e é uma aplicação cujo nome em inglês até sugere mesmo algo, uma vida dupla, não é? Uma vida dupla, extraconjugal, mas até a criadora da app até já veio pedir desculpa, não tendo noção do impacto que isto poderia causar. Sim, porque quando foi criada a aplicação, o intuito era precisamente viver uma coisa que, não sendo ao vivo, a pessoa tivesse ali um escape, claro, de certa forma, não é? Se ou achasse então, que a vida que precisava de apimentar mais a coisa, sim. que a relação em casa não estava por aí além, então claro, sentir que... Só que depois, lá está, há uma linha, não é? Chamada linha que separa aqui as coisas de... O que é aceito ou não. Exatamente, o que é aceito, e depois o facto de podermos extrapolar um bocadinho aqueles limites que estão ali. Depois a pessoa que está do outro lado até é bom falante, e até diz umas coisas bonitas, claro, e a gente sente necessidade cada vez mais e mais e mais, e depois passa-se ali aquele... Mas de qualquer das formas, mesmo que não se passe, eu acho que isto para o parceiro que vê esta situação a acontecer, mas significa que o risco... A ideia é o parceiro não significa ver, que, pois, mas o parceiro sabendo, não é? Quando tomando consciência disso, já se sente em risco. Exato. Já se sente em risco de perder a relação, não é? Portanto, mesmo que nunca aconteça nada mais, não é? Exatamente. Já se sente em risco. Sim. Eu acredito também que estas apps que nós estamos a falar também trazem mais-valias para várias pessoas, e eu tenho inclusive vários pacientes solteiros que as utilizam. Pessoas inclusive que sofrem de ansiedade social e que de outra forma não teriam sequer facilidade de abordar alguém, não é? Na possibilidade de conhecer alguém interessante e marcar um encontro. Mas por isso são muitas vezes utilizadas por essas pessoas, mas realmente quando são utilizadas por pessoas que estão em relação, colocam toda a relação, poderão colocar toda a relação em risco. Exatamente. É verdade. Sim, dá pano para mangas o assunto agora até porque há imenso da utilização e do tipo de aplicações destas com recurso à internet, pessoas solteiras e enfim, mas falando da relação, no fundo, esses limites que falava, a linha que separa, acho impressionante muitas vezes que, quando pergunto isto ao casal para conhecer qual é que era a situação prévia e ver o que é que mudou, nunca foi discutido. Ou seja, existe também um certo tabu dentro do casal em perguntar e em estabelecer quais são os limites. São assumidos a priori, portanto um elemento julga que o limite para o outro é até àquele ponto e o outro julga também que o limite é qualquer coisa assumida a priori, e nunca conversaram sobre isso, e portanto só depois do acontecimento é que alguém diz: isso para mim foi passar dos limites. Nunca o apreciar, o comentar aquela pessoa, nunca foi discutido abertamente, quase como se o perguntar ofendesse, não é? A gente costuma dizer que perguntar não ofende, mas às vezes, e se eu levanto esta pergunta, se isto é aceitável, e é interpretado já de si de uma forma desagradável, não é? E para falar dos aspectos positivos, como a Isabel está aqui a frisar, e muito bem, mesmo dentro do casal, se há dentro de todo este espectro um extremo em que, digamos, mas eu acho que até antes das aplicações por internet já havia algumas linhas telefónicas, não sei se apanhei toda a publicidade já na minha altura, que antigamente se calhar promoviam um bocadinho isto, se calhar não até os encontros, mas a questão de apimentar e conhecer outras pessoas, bem, mas hoje, a verdade... E há muitas pessoas a utilizá-las ainda, porque ainda vêm muitas linhas, linhas desse género, no jornal e tudo. Linhas de género amizade ou assim, não estou a dizer nome nenhum em particular, sim. Bom. Uma amizade mais sim. focada, Lembro-me disso, quer dizer, isto não, se calhar não é totalmente novo, mas a verdade é que quando percebo, quando tenho um casal em frente com uma crise precipitada por este tipo de situações, se percebe que estão ambos se calhar a brincar com uma coisa de novo e que não sabem as regras, não leram as instruções. Exato. E não sabem muito bem como manejar isto. Ou seja, não havia uma intenção de fragilizar. Existe uma certa inocência, uma certa ingenuidade nisto tudo, e que se calhar não é importante, não é a priori culpabilizar, mas perceber porque é que aconteceu, quais eram as respostas, não é? Que a outra pessoa procurava. Mas nos aspectos positivos,
vamos-nos lembrar que, por exemplo, e temos que olhar para a nossa realidade, temos muitos portugueses imigrados, um dos membros do casal imigrado e, portanto, porque não a utilização da internet para fazer chamadas, videochamadas, com registro de som e imagem, e se isto serve para pôr em dia, digamos, aquela conversa rotineira, poderá servir para chegar a conversas mais íntimas e, por que não, partilhar momentos de intimidade, sim, momentos de intimidade. Depois poderemos questionar sobre a segurança de fazer isto online e se estes registros passam bem, além coisa, não é? mas que pode, quer dizer, é um instrumento que pode ser utilizado de uma forma até produtiva, vantajosa. E que aproxima, não é? Que no fundo aproxima o casal, mantém ali aquele vínculo entre o casal, não é? E ao mesmo tempo está a satisfazer necessidades de quem não tem um parceiro presente, não é? Poderá de alguma forma satisfazer necessidades, limitando a necessidade da procura fora, não é? Fora da relação, não é? Um bocado por aí. Portanto, nem tudo serão desvantagens nesta utilização da internet. E termos esta consciência, e até porque estávamos, e antes de iniciarmos aqui este programa, estávamos a falar sobre isso e sobre o facto de nós aqui, os três, abertamente queremos falar nesta questão, porque há pessoas que podem, até agora, não é? Ter a ideia de que, eu não vou fazer isso online, não é? Via Skype, porque estamos a falar quando temos o casal, um dos membros do casal é imigrado, o outro está cá e pronto, e todas essas as questões, de terem momentos de intimidade dessa forma e não ser algo que é totalmente fora da caixa, não é? Não é muito normal, mas nesta situação é perfeitamente aceitável e as pessoas terem noção não estão a cometer nada condenável, não é? Muito pelo contrário, eu acho que até é algo que será realmente muito positivo e que muitas vezes surge por vontade de um dos elementos do casal, mas nem sempre é bem aceito pelo outro. Exato, que pensa, não vamos fazer nada disso à frente do computador, achas que vou fazer isso, não é? Sim. E pode ser que depois realmente desta nossa conversa as pessoas sintam... Que descubram uma forma diferente. De se relacionar na distância, não é? E de conseguir manter aqui alguma intimidade, não é? Manter a chama acesa, não é? Claro. Um dos temas que nós trazemos aqui ao nosso programa de vez em quando, manter a chama acesa e criar a pessoa que está longe aquela vontade de... Sim, até porque... Vamos estar os dois juntos, vamos ter ali o nosso momento. E viver a sexualidade, digamos. Que é mesmo isso, não é? Porque realmente numa relação é suposto que também nos dê prazer ver o prazer do outro, portanto... Sim, seria muito o que iria acontecer exatamente, seria muito o que iria acontecer, o ver o prazer do outro. Exato, e as pessoas não fazerem disso um bicho de sete cabeças, claro. Mas ser uma coisa entre casal, uma coisa normal de se fazer quando se vive nestas situações, que não são obviamente as ideais, e porque estão fora é porque têm necessidade disso, mas não deixa de, por isso mesmo, deixarem de ter essa intimidade e essa forma de dar prazer um ao outro, não é? Exatamente. Umas conversas mais picantes, mais aliciantezinhas, não é? E umas orientações, por exemplo. Faz assim, faz assado, pronto. Essas situações que fazem todo o sentido e que as pessoas têm que ter essa consciência que não é nenhum bicho de sete cabeças, não é? Agora, como dizia o Dr. Nuno muito bem, nós temos é que, para evitar as desvantagens da utilização da internet no casal, nada como o casal, numa fase inicial da relação, estabelecer aqui o que é que são os limites aceitáveis da sua utilização, não é? De não terem este problema de questionar, exatamente, porque eu acho que se perde muito mais em não questionar e em não falar sobre a situação e depois surge algo e a pessoa deixa simplesmente de confiar e a relação fica ali estagnada, não é? Ou entra completamente em ruptura. Portanto, é preferível o casal... Isso, ao fim e ao cabo, é um bocadinho... Acho que todos os assuntos que nós temos trazido aqui ao Sala Privada, numa das partes nós temos esta conversa que é precisamente o casal falar comunicação, completamente básica. A comunicação é sem dúvida alguma muito importante em relacionamentos e não só, mas neste caso que falamos de relacionamentos. E efetivamente sim, nós volta e meia, quando trazemos aqui temas, falamos sempre disto, das pessoas terem essa vontade de conversar sobre, neste caso, sobre os limites, não é? O que é que para mim me incomoda enquanto o meu parceiro frequenta as redes sociais e enquanto o que é que eu faço o possa incomodar. Porque às vezes é mesmo isso, a gente está a fazer uma publicação, eu confesso que raramente faço, porque pelo facto de estarmos mais expostos e somos pessoas mais conhecidas, termos um bocadinho mais essa noção de que às vezes colocamos uma fotografia e os comentários que vêm são pessoas que
que não te dizem rigorosamente nada e que às vezes Mas que têm uma opinião formulada, neste caso sobre ti, não é? Sim, mas que obviamente causa ali um bocadinho de desconforto até para mim. Mas ter essa noção e ter essa conversa com a pessoa e de perguntar se isto incomodou. Pronto, claro. Não volto a fazer e vice-versa. E as pessoas terem esta consciência de que uma boa comunicação é meio caminho andado para evitar problemas. E esta questão da internet, e nós acho que já falamos várias vezes desta questão, e na parte do controle, nós tínhamos falado sobre isso, de realmente, para algumas pessoas, isto ser até doloroso. Sem dúvida, não é sofrimento. Estás a ver, a pessoa, o teu companheiro, publicou uma fotografia e depois tu vais ali ver não sei quantas mulheres que fizeram like, outras até disseram isto, outro aquilo, e tu começas ali, não é? Não, eu posso Mas ela vai dizer, eu nem conheço. Eu nem conheço, exatamente, não sei quem é, sei lá. Mas a verdade Não é que muitas vezes... E que é verdade, não é? Precisamente acontece isto da pessoa não saber aquele círculo de privacidade, se são só amigos de amigos, se são totalmente públicas, se são... Às vezes já chega só ao cúmulo de as pessoas julgarem que estão a partilhar mensagens privadas e publicaram no mural. E publicaram no mural e, portanto... Ficou ao acesso de toda a gente, não é? Ficou quer dizer, uma situação descontrolada, mas depois entre o casal perceber se afinal foi intencionado, se não foi intencionado. E lá está, porque não aceitar, já que é uma necessidade humana, um bocadinho essa da valorização e de vivência da sexualidade pessoal. Há bocado, quando eu falava em encontrar respostas ou responder a certos estímulos, não é? E já aqui foi falado pela Isabel dos modelos de resposta sexual, se o feminino tem todos aqueles múltiplos fatores que não têm a ver diretamente com pistas ou com indícios de que antecipam um ato sexual, mas um bocadinho o flerte, o ambiente, aquela apreciação, uma palavra bem dita, não é? Isto pode estar a ser procurado unicamente, esta valorização, esta mise-en-scène, a ser procurada quando se partilha numa rede social, ou muitas vezes até para ter a apreciação, julgo eu, mas corrijo-me, se calhar isto é um mundo mais feminino, a apreciação de amigas do mesmo sexo. Sim, olha, sim. nessa fotografia estás bem, também ou vestido, tenho uma igual, sapatos, ou fiz uma igual, estás a arrasar, quer dizer, sem nenhum outro estás a virar inveja. Há muitos comentários, não é? Há muitos comentários femininos que são assim muito intensos, não é? Entre elas, entre as Estou a raparigas. invejar imenso. Precisamente. Também temos esta parte, não é? Sim, é verdade. E se calhar no mundo mais masculino e falando na nossa cultura ocidental e que anda vigora e nem sempre de uma forma muito, muito positiva, também daria pano para mangas, a questão da virilidade do macho latino, quer dizer, se não é aquela subtileza da apreciação em pequenos comentários ou reparar, mas algo mais de estou a criar atenção, estou a criar impacto, estou a mostrar, enfim, a minha virilidade, a minha masculinidade, o meu poderio ao receber, sim. Não até o comentário, mas a quantidade só de vistos, não é? Esta procura de reconhecimento que faz um bocadinho parte do biótipo e da cultura masculina, é a única necessidade de ser procurada, não é? E depois temos em relação, e nós estamos a falar só desta questão das redes sociais e do facto das pessoas verem ali uns comentários no mural, etc. Mas depois há outra parte que é as conversas privadas, não é? Que depois começam a ter com pessoas que a gente não conhece, tal flerte e uma coisa mais. O que eu acho que hoje em dia, não vou dizer, banalizou, não é bem o termo que eu quero utilizar, ainda mais depreciativo do que isso, mas acho que há pessoas que só pelo facto de colocarmos um like, eu até posso não conhecer a pessoa, mas a fotografia foi bonita e eu coloco um like e a pessoa automaticamente acha que, pelo facto de eu ter colocado um like, e vem lá logo conversa em privado. Onde és, não és, como estás? Não? E acho que acho que agora isso acontece muito, ao ponto das coisas já serem assim... Sim, não entrarem assim em campos mais que eu muito sinceramente acho que
a pessoa até pode ser muito interessante, mas depois perde por essa abordagem que faz, que tão é assim, agressiva, bocado, não é? No fundo, sim. uma abordagem um exatamente, bocado agressiva. E acho que isso é a opinião aqui geral, que às vezes conversamos e mais uma vez nós que estamos aqui numa situação que somos mais... temos mais visibilidade porque as pessoas nos conhecem, a facilidade com que somos abordados com esse tipo de mensagem, que as pessoas acham por um que, simples like que se faz numa foto, não que é? as pessoas acham que têm esse... Que tiveram logo assim um impacto e um interesse enorme na outra pessoa. Sim. Portanto, isto também nos leva a questionar se muitas vezes devemos fazer gosto ou não. Ora, lá se calhar está. até gosto da foto, mas é melhor estar quieto. nem vou fazer um gosto porque pode ser mal interpretado, não é? De certa forma pode ser mal interpretado. Estar um bocadinho mais defensivo do que isto pode se intrometer na relação. E também reconhecer que as pessoas nem sempre estão no seu melhor. E às vezes podem fazer coisas que de facto se arrependem. Estava a pensar um bocadinho nessa abertura de janelas de conversação privada a partir de uma foto, ou seja, do que for. As pessoas em momentos de mais fragilidade ou de ruptura do casal, muitas vezes por precisarem de sentirem que precisam de desabafar sim, e de desabafar e quando estamos na internet do outro lado até de alguma conexão simplesmente, exatamente, não é? Muitas vezes, não é, temos a noção que é mais fácil uma pessoa abrir-se e desabafar com alguém que não conhece de lado nenhum, com alguém sem cara, com alguém invisível, porque lá está, não olha para o outro lado e não sente tantas barreiras. E depois, isso obviamente é incorrer em algo arriscado ou num erro, porque alguém chama a atenção e só se vê uma foto e às vezes nem bem nítida e está-se a falar de coisas íntimas. É como se falar se fosse falar para o espelho, não é? E ouvir-se a pensar alto, estou mal agora porque o meu namorado, ou o meu marido, ou a minha mulher disseram isto e isto não está nada bem, quer dizer, e só aquele desabafo que não era dirigido àquela pessoa em particular, era dirigido, se calhar, era uma autorreflexão, mas está ali, é fácil abrir uma janela e escrever numa tela em branco, porque é isso que se trata. Pode, obviamente, levar as pessoas a incorrer alguns erros, portanto, voltamos à comunicação para o casal, frente a frente, se calhar num ambiente com um terapeuta protegido, a moderar, vai solucionar brilhantemente esta necessidade de fazer as pontas tocarem-se, não é? Claro, e não estar a abrir esta vida que é do casal e esta intimidade e estas dificuldades que existem dentro do casal para um mundo externo que até pode agravar toda a situação, não é? Isto é algo que acontece com alguma frequência, uma pessoa lá está a desabafar com a tela em branco, como dizia o Nuno, entretanto a outra pessoa pode aproveitar de alguma forma esta fragilidade desta pessoa, não é? E entretanto, iniciar-se aqui algum sentimento e alguma relação, começar aqui todo este flirt por uma necessidade que a pessoa expôs, não é? Sim. Naquela conversa, muitas vezes parte daí, é verdade, muitas vezes começa por aí. Sim, e muitas vezes até pode não passar disso e a pessoa apenas estar ali e poder desabafar com alguém que não conhece. Sim, sobre outras coisas da vida que até nem exatamente, é da relação, e ter a sorte da pessoa do outro lado até ser uma pessoa sociável e que também tem interesse em conversar e em ter conexão. E depois há a tal linha que às vezes pode ultrapassar sem ter noção disso, não é? Porque muitas vezes não se tem noção da linha, onde está a linha, não é? Que linha é essa? Depois fala, amanhã volta a falar, depois volta a falar e depois a conversa começa a entrar noutro nível e pode passar para algo mais complexo. A questão aqui, e eu saindo um bocadinho desta questão aqui da internet no casal, mas para mim é preocupante a internet hoje em dia em tudo, porque eu costumo dizer muitas vezes que por trás de um teclado somos todos heróis e donos da palavra e toda a gente diz o que bem entende, não é? Claro. E isso assusta-me um bocadinho. Por isso a minha relação com as redes sociais é muito ponderada, porque alguma coisa que se diga às vezes não, em grande parte das vezes quem lê não está a perceber a intensidade que eu coloquei naquilo que disse. É óbvio, porque não está a ouvir um tom de voz, nem a ver uma expressão facial, e às vezes, há tanta comunicação que se perde. Uma expressão que se coloca e alguém entende da forma errada, pode despoltar ali uma confusão. Portanto, isso hoje em dia temos de ter muito, muito cuidado. Mas a nova geração é assim que comunica, maioritariamente, não é? Por mensagens, muito mais do que pessoalmente, não é? Mas de problemas. Aliás, iniciam e finalizam relações dessa forma, por mensagem. Exatamente, por mensagem. Portanto, não é? Perde-se aqui uma quantidade de conteúdo, não é? De comunicação
que não existe, porque não existe este tom de voz, não existe esta expressão facial, ou posição corporal. Sim, não é? no fundo Esta foi uma linguagem forma não mais verbal. fácil de começar, não é? E às vezes o escrever torna-se tão mais fácil do que verbalizar, mas o pior é habituar depois ao facilitismo, não é? E perder a riqueza, perder a riqueza do resto. Eu cheguei a acompanhar um casal há uns anos atrás que, quando discutiam, iam cada um para divisões diferentes trocar mensagens. Era assim que discutiam em casa, não conseguiam sentar-se um com o outro a conversar sobre os seus problemas. Isso é triste. É realmente, e era um casal, ou seja, estou a falar de um casal que neste momento estará próximo dos 40 anos, portanto não estou a falar de um casal de 20 e poucos que iniciou uma relação dessa forma, não é? Na altura não, mas acomodaram-se a esta forma de comunicarem e entram neste registro em que torna-se muito mais fácil deitar cá para fora tudo escrevendo. Mas há tanto conteúdo que se perde, não é? Nesta forma de comunicação. Sim, estava até a pensar noutra forma enviesada de comunicar, por exemplo, quando existe, digamos, uma discussão que é mantida a frio no casal e perguntam, mas está tudo bem? Está, mas na verdade depois um dos elementos do casal publica qualquer coisa um bocadinho mais uma mensagem, uma indireta ou uma música temática ou assim uma reflexão um bocadinho vaga e depois que outra pessoa se sente atingida, mas então de onde é que vem esta frase? Onde é que vem esta foto? É verdade, é verdade. Exatamente. E isso acontece imenso. Imenso. E depois, mesmo quem está fora, vê estas Insta Stories, não é? De certa forma. Traz a vergonha. Não é? A que propósito é que foi isto? Se calhar está com um problema e mandou aqui uma boca para alguém, não é? É um bocadinho isso, não é? Isso acontece imenso e com o Instagram então eu acho que é cada vez mais frequente, não é? Estas Insta Stories. Aquelas frases profundas que querem dar assim uns recados, mas é triste realmente que estamos a passar esta fase, não é? A geração dos telemóveis e de estar toda a gente, não é? A conviver. E toda esta dificuldade na comunicação e no relacionamento interpessoal por causa desta existência, desta facilidade de se comunicar por escrito, não é? É uma falsa facilidade, não é? Sim. Porque no início é uma facilidade para criar aquela conexão inicial, mas depois torna-se um hábito e traz esta barreira a todos os ganhos que seriam que existem numa comunicação presencial, não é? Portanto, tiramos aqui desta nossa conversa aqui os prós e os contras da internet no casal, mas efetivamente aqui em resumo, não é? Termos sempre a noção da balança aqui das coisas, não é? As pessoas terem essa noção. A pessoa saber defender-se, o casal saber defender-se do que pode correr mal, falando disso a priori, não é? Comunicando a priori melhor. Exatamente. E de preferência utilizar a internet como uma coisa boa entre casal. Por exemplo. Ficou aquela sugestão mais picante. Não? Aquela sugestão mais picante. Para experimentarem já este fim de semana. Exatamente. Acho que sim. Por isso quem nos está a ouvir e depois dê o feedback que a gente quer saber. Depois podem enviar-nos esse feedback até para o e-mail que criamos, não é? O nosso e-mail salaprivada@clinicamarcadamente.pt é o e-mail que pode escrever, pode contar a sua experiência, pode pedir aqui alguma orientação. De qualquer das formas, tanto o Dr. Nuno Trovão como a Isabel Amorim estão na Clínica Marcadamente aqui em Famalicão, é só ligar para lá se acharem por bem ter aqui uma conversa mais direta, obviamente podem contactá-los. Aos dois, muito obrigada. Muito obrigada, Márcia. E voltamos numa próxima oportunidade. Até breve. Até à próxima. Obrigada, boa noite.